Então, boa noite a todos. Daremos início a mais uma Sala Secreta da Termografia, evento online, gratuito, né? A ideia, a intenção dessa sala é trazer um pouquinho de conteúdo sobre termografia para você, tá? Meu nome é Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. E o tema que nós abordaremos hoje será termografia e as lesões musculares. Foi um tema que o pessoal pediu e eu tentei organizar aqui alguns contextos, né, sobre essa temática, trazer para vocês aqui. E para é, falar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou mostrar para vocês hoje um artigo aí publicado pela Ana Carolina Corte, tá? Ela que é brasileira até então, né? Médica do Corinthians, ela realizou esse estudo dentro do Corinthians, ficou bem interessante, tá? Um abraço aí para Ana. E eu vou mostrar um pouquinho sobre como ela utilizou a termografia no time e auxiliou aí para reduzir as lesões musculares, tá? O foco foi lesão muscular. Acho que o pessoal ainda está entrando. Bem, mas vamos lá. Oi, Fleury, boa noite, boa noite. Então vamos lá. Eu vou compartilhar com você. Primeiro eu vou entrar, vou detalhar alguns contextos, tá? Sobre termografia, sobre lesão muscular e termografia. Aí eu vou compartilhar a tela com o artigo que eu vou usar como referência, tá? Porque os dados ficaram bem interessantes. E para a gente discutir aqui um pouquinho, para trazer esse conteúdo para vocês, tá? Então, primeiro a gente tem que pensar na lesão muscular, né? Então, as lesões, né, elas são bem frequentes na prática esportiva. Aqui eu vou trazer a questão de lesão para o atleta, tanto amador quanto profissional, tá? Mas a lesão muscular, ela representa de 30 a 50% das lesões no esporte, tá? São a causa mais comum de incapacidade física, né, na prática esportiva e representa aí no futebol cerca de 20 a 37% de todas as lesões que acontecem, tá? No levantamento de peso, esse número é bem maior, cerca de 59%. E a gente precisa entender, né, sobre o conhecimento aí sobre a regeneração e o reparo muscular, tá? E quando a gente fala de lesão muscular, claramente utilizando a termografia, né, puxando um pouquinho para juntando esses temas, o artigo que eu vou mostrar da Ana foi o quê? O uso da termografia para prevenção desse tipo de lesão, tá? Mas cabe aqui ressaltar que a termografia pode ser utilizada, ela é um dado do quê? Da temperatura da pele, tá? E o que que reflete esse dado? Né? Essa lesão muscular. Então, claro, hoje já está bem estabelecido o uso da termografia para prevenção das lesões musculares, mas tem crescido muito também o monitoramento do tratamento. Então, se esse atleta, seja amador ou profissional, lesiona, né? Qual que é o período que vou conseguir dar a alta para esse paciente, né? A alta desse atleta, esse retorno ao esporte. A termografia hoje já nos auxilia nessa, nessa questão. E uma outra coisa, que aí vai ficar para uma outra sala secreta, tá? É utilizar a termografia, o uso da termografia para fadiga, né? E aí a gente fala da fadiga cumulativa, muscular cumulativa. Então, esse vai ser um assunto de uma outra sala secreta, combinado? Então, hoje eu vou abordar lesão muscular e puxando um pouco para essa questão da prevenção, o uso da termografia para prevenção de lesões musculares, tá? Então, voltando às definições, aos conceitos, né, de lesão muscular, a gente tem que lembrar lá da anatomia e da biomecânica muscular, obviamente, que essas fibras, as fibras musculares, elas se conectam aos ossos através dos tendões e os músculos vão variar, né, em função, forma e capacidade. Nós temos os músculos uniarticulares, né, que tem uma maior força contrátil, os biarticulares, tá, e os fusiformes. Aqui, só para relembrar aí alguns exemplos. E nós temos aí
dois principais mecanismos de lesão muscular, que é de forma indireta, que não tem contato, não tem um contato direto, tá? E o mecanismo direto, que acontece por contato, né? Causando aí uma contusão, muitas vezes, certo? E nós temos também ali os estiramentos que geralmente vão afetar esses músculos, tá? Já a classificação de lesão muscular depende muito da literatura, certo? Normalmente é classificada aí como em grau 1, 2 e 3. Grau 1 é considerado uma lesão leve, né? Lesão de poucas fibras ali, sem perda significativa da força e do movimento. Lesão grau 2, considerada moderada, tem uma perda de função evidente, uma recuperação aí em torno de 2 a 3 semanas. E no grau 3, considerado grave, uma lesão grave, ocorre uma ruptura total do músculo, né? A reabilitação vai em cerca de 3 a 4 meses, certo? E a gente precisa entender um pouquinho dessa fisiopatologia da lesão, né? Então, a cicatrização vai ocorrer ali em 3 fases. Ocorre primeiro a ruptura com necrose e inflamação. Depois vem, né, a fase de reparo e de remodelação, tá? Com a regeneração muscular e a produção de um novo tecido, de tecido conjuntivo, tá? E depois, a terceira fase é a remodelação, que ocorre a maturação dessas miofibrilas e a reorganização do tecido cicatricial, tá? A regeneração vai depender das células satélites, a proliferação vascular e o equilíbrio entre a regeneração e a formação de um tecido cicatricial, certo? E, até o momento, claro, o diagnóstico baseado na história clínica, no exame físico, na inspeção, mas principalmente realizado o ultrassom, tá? Então, né, a gente já recordou aqui um pouquinho sobre os conceitos básicos de lesão muscular, tá? E agora eu vou entrar na temática, o uso da termografia na prevenção desse tipo de lesão, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, escrevam no chat, tá? Que eu respondo assim que visualizar. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o artigo que eu escolhi para a gente debater hoje, tá? Que é o artigo da Ana Carolina Corte, certo? Então, aqui está o artigo da Ana, tá? Esse que é o uso da termografia, né? Um estudo como um método complementar, né? Para esse screening para prevenção de lesões musculares, tá? Deixa eu aumentar aqui isso. Bem, então, antes de mais nada, deixa eu só abrir uma outra coisa aqui. Bom, aqui a gente tem, então, o artigo da Ana, né? E aí, o que que é interessante? Então, a Ana começa ali na introdução falando das lesões musculares, que vão afetar cerca de 20 a 37%, né, de todas as lesões que acontecem no futebol profissional. Mas é interessante porque a Ana coloca aqui, né, o que que vai influenciar para que ocorra essa lesão, né? Aí tem certamente o número de partidas na temporada, lesões anteriores, se realizou uma reabilitação inadequada, o tempo de recuperação, né? A discrepância entre a intensidade, né, pretendida pelo técnico e a intensidade real do treino, né, percebido pelo atleta, tá? A influência da estação do ano, a idade e também o posicionamento aí, né, do jogador. Então, alguns fatores de risco aí para lesão muscular, tá? Também tem os fatores que não podem ser modificados, né, como a idade e as lesões prévias, tá? E aí ela puxa o gancho aí para a termografia, certo? Que é uma análise não invasiva, vocês já sabem, não ionizante, que vai trazer um dado, a informação da termografia é a temperatura da pele, certo? E aí, o que que a Ana fez? A Ana e os demais colaboradores do estudo.
Eles realizaram termografia em 28 jogadores de futebol profissional, tá? Durante 2 temporadas, 2015 e 2016. Então, a Ana colocou aqui, eu vou abaixar aqui no método, né? Claro, ela descreveu ali como eles realizaram a captura de imagem e o que que houve. A Ana e os demais optaram em realizar a termografia, a imagem térmica. Eu vou deixar nessa imagem térmica aqui, tá? Para vocês. Vou deixar bem na página aqui da imagem térmica. Eles optaram em capturar a imagem térmica 48 horas após os jogos. Justamente, né? Porque nas 48 horas após ocorre um aumento da concentração da creatina quinase, certo? E também a queixa, né, da dor muscular tardia aí, que a gente já conhece, né, que o pessoal comenta bastante, tá? Então, por isso que eles optaram em realizar a termografia 48 horas após os jogos, tá? O estudo da Ana, ele provavelmente foi baseado aí no estudo do Carmona, que foi um dos pioneiros nessa temática, mas lá o Carmona realizou a termografia todos os dias nos jogadores. Aqui não. Aqui a Ana realizava 48 horas após os jogos, antes do treino, tá? E aí, o que que eles verificaram? Então, voltando, eles realizaram a termografia em 28 jogadores, tá? E aí eles realizaram essa imagem térmica, como vocês estão vendo, da imagem anterior dos membros inferiores e também posterior, tá? E aí, como é que eles definiram a lesão muscular? Então, eles consideraram lesão muscular como qualquer queixa, né, sofrida pelo jogador, que resultava de uma partida ou de um treino, independente da necessidade de atenção médica ou tempo de afastamento das atividades, tá? A avaliação, né, foi realizada pelo médico da equipe por meio do exame de ultrassonografia, tá? E sempre foi realizado pelo mesmo operador. E aí eles classificavam o tipo a gravidade da lesão de acordo com os dias de afastamento do treino, tá? Desde o dia da queixa, né, da data da lesão, até a data do retorno desse atleta a participar dos jogos e dos treinos, tá? Então eles consideravam como leve, quando não tinha nenhum dia, né, de afastamento, de 1 a 3 dias, tá? Teve um leve mínimo, daí um leve de 4 a 7 dias, considerado moderado a gravidade da lesão, de acordo com os dias de afastamento, quando atingia de 8 a 28 dias, e era considerada uma lesão grave quando gerava um afastamento acima de 28 dias, tá? Bem, aí foi realizada, ela descreve como foi realizada a termografia, obviamente no ambiente com temperatura e luminosidade controlada. Os atletas foram orientados a não ingerirem bebida alcoólica, cafeína, 4 horas antes da captura das imagens. Eles realizaram um período de termalização aí de 15 minutos, né? Então ela seguiu todo o protocolo adequado. E foi realizada a captura das imagens e as ROIs, né, as regiões de interesse analisadas, seguiram essa imagem que eu estou compartilhando com vocês, né? Então, essas foram as imagens das ROIs que eles determinaram para avaliar as assimetrias nesses jogadores, tá? E aí, dependendo da assimetria, olha lá, aqui a parte anterior, né, dos membros inferiores, e na sequência, né, o termograma mostrando as regiões de interesse da parte posterior dos membros inferiores, tá? E aí, ela descreve que o quê? De acordo com a assimetria, eles seguiam alguns protocolos. Então, quando a assimetria térmica era até 0,3, então estava tudo bem. Quando a assimetria encontrada foi de 0,3, 0,4, opa, vamos acompanhar esse atleta, tá? Com assimetrias de meio a 1 grau, eles realizaram medidas preventivas, tá? Eles realizaram um protocolo de prevenção, que consistia em crioterapia,
fisioterapia, redução da carga de treino, alteração, né, dessa carga de treino, massagem e o uso de botas compressivas, né, essas botas que já fazem a crio juntamente com a agora me fugiu a palavra, desculpa, gente. O uso de bota, essas botas que vocês usam de recovery, tá? Compressão, desculpa. Faz a compressão já do membro e juntamente com a crioterapia, tá? Então, essas foram as medidas de prevenção, tá? De meio grau a um. De 1,1 a 1,5 graus era um sinal de alarme. Opa, risco de lesão. Mais medidas preventivas foram tomadas, certo? E acima de 1,5 graus foi considerada uma assimetria severa, um forte risco de lesão aí quando encontrava essa assimetria, certo? E, enfim, ela mostra, né, detalha que o grupo foi homogêneo, não tinha diferença significativa entre a idade deles, entre esses 28 jogadores. O único atleta, a posição que não participou do estudo, que foi considerado um critério de exclusão, foram os goleiros, né, por diferença aí do tipo de treino, enfim. Tá? Ela descreve tudo isso no artigo. E aí, o que que a Ana, né, e os demais encontraram analisando essas duas temporadas do uso da termografia. Então, a primeira temporada, em 2015, não foi utilizada desculpa, nas duas temporadas foi utilizada a termografia, tá? E aí eles compararam o número de lesões de um ano para o outro, tá? E aí o que aconteceu? Em 2015, teve um total de 11 lesões musculares. E em 2016, o número dessas lesões foi para 4, tá? Então houve uma incidência, né? Uma diminuição aí de 64% na incidência de lesões musculares utilizando a termografia, tá? E aí aí o que que acontece? O elenco muda, todo mundo sabe que os jogadores mudam de time, né? De um ano para o outro. Então, nessas duas temporadas, né? Teve 7 jogadores que realizaram em 2015 e em 2016. Então, considerando os 7 jogadores que participaram das duas temporadas, houve uma redução. Em 2015, tiveram 8 lesões musculares e em 2016 caiu para 3, tá? Ocorrendo aí uma diminuição de 62,5% na incidência de lesões. Gente, eu peço desculpas, mas em 2015 não foi utilizada a termografia, tá? Em 2016, sim, ela faz o comparativo, né? Quando utilizou e não, certo? E aí o interessante do estudo da Ana é que eles fizeram um cálculo do número de lesões pelo tempo de exposição. Então eles dividem, ele faz um cálculo, né, matemático, o qual divide o número de lesões pelo tempo, né, de exposição do atleta. Então a incidência geral de lesões foi de 1,6 para 1.000 horas em 2015 e 0,5 para 1.000 horas em 2016, tá? Então é bem interessante esses dados da Ana, tá? O artigo tá bem interessante, bem bacana. E a outra coisa também que ela correlaciona também, né, é o tempo de afastamento desses atletas. Porque todo mundo sabe que ninguém quer atleta no departamento médico, né? Nenhum time contrata o atleta para ele ficar no departamento médico, não é essa a ideia, né? Obviamente. Só que tem um custo esse atleta permanecer no, né, no departamento médico. Então, deixa eu ver, não tem perguntas. Então, o pessoal realizou um cálculo também, tá? O que foi esse cálculo? Do preço. Qual o custo? Quanto foi economizado se houve uma diminuição na incidência de lesões de um ano para o outro, tá? E ficou bem interessante. Deixa eu só achar essa parte do artigo que está lá na discussão. Deixa eu abaixar aqui para vocês também. Ó.
Então, aquela detalha, ó, essa tabela de referência ó, de 0,3 para 0,4 vai ser encontrada a simetria. Então, ao acompanhamento, né? De meio a 1 grau, medidas preventivas, como eu disse para vocês. De 1,1 a 1,5, um sinal de alarme. E acima de 1,5 graus, uma simetria severa, tá? E, bem, aqui ela detalha os resultados. Mas lá nas discussões, ela vai abordar sobre o custo desse afastamento, tá? Ela relata, né, de 1,6 número de lesões por 1.000 horas de exposição, né? E essa redução para meia lesão para cada 1.000 horas de exposição, né? Então, e ela também relata aqui na discussão essa diminuição, né, essa redução de 63% da incidência de lesões musculares de uma temporada para outra utilizando a termografia, tá? Deixa eu só passar para vocês aqui a parte aqui. E aí eles fizeram um cálculo bem interessante que foi o quê? Eles consideraram a média de salário dos jogadores de 75 mil dólares por mês e o custo com esses jogadores, né, em 2015, decorrente de lesão muscular, foi de 472 milhões 500 mil dólares. É, gente, é isso? 472 mil, isso, dólares, tá? E esse número foi reduzido para 155 mil, tá? Em 2016. Então, essa redução do custo é o que faz um clube ou qualquer outro, independente da modalidade. Claro, aqui no Brasil a gente vê a termografia em praticamente todos os clubes de futebol, mas independente da modalidade, né, o uso da termografia na redução do custo, o custo do departamento médico. Esse é o mais, esse é o principal, esse é o divisor de águas. O principal divisor de águas, é o uso da termografia pelos clubes. Não só clubes, mas também os esportes individuais, né? É a manutenção desse atleta, né? Ninguém quer que o atleta vá para o departamento médico, claro. Então, utilizar a termografia para evitar essa incidência de lesões musculares, já esse artigo da Ana foi publicado em 2019, tá? Então, é uma realidade. Então, o uso da termo não só, como eu disse para vocês, na prevenção das lesões, mas também no monitoramento do tratamento. Como que está essa simetria ao longo do tratamento proposto para essa lesão muscular? E claro, dependendo da gravidade dessa lesão, qual a simetria encontrada, né? A gente também tem que correlacionar a história clínica, saber se o atleta já teve alguma outra lesão muscular que pode influenciar numa simetria encontrada, tá? Então, a termografia, né, para evitar lesões musculares no acompanhamento do tratamento, né, já é mais do que uma realidade, tá? E a temática termografia e fadiga, eu vou trazer numa próxima, numa outra sala secreta. Aí, porque são que os estudos mais novos estão abordando esse tema, termografia e fadiga, tá? Não só a fadiga periférica, fadiga muscular, mas também uma fadiga central desses atletas, seja amador ou profissional, tá? Eu vou abrir aqui para perguntas. Alguém ficou com alguma dúvida sobre termografia nas lesões musculares? Então, o interessante, né, é saber realizar uma boa captura de imagem, o ideal sempre pré-treino, ambiente controlado, tá? Passar as orientações para o seu atleta, seja ele amador ou profissional.
realizar uma boa captura de imagem, independente da câmera que você tenha, seguir o protocolo, né? Realizar as análises das regiões de interesse. Então, aqui um exemplo, mostrando para vocês um exemplo, né, das ROIs aqui dos membros inferiores, vista anterior e posterior. Seguir essa análise e direcionar para as assimetrias, né? Isso. Fiquem bem à vontade para mandar as perguntas aqui no chat, tá? Pode apresentar lesões hiporradiantes? Sim. Boa noite, Dr. David. Sim, pode ter lesões hiporradiantes, tá? Por que você tem que pensar na lesão? Claro, aqui a gente está falando de lesão muscular. Trata-se de uma lesão. Tem que ver a gravidade dessa lesão, tá? Inicialmente, né? Essa lesão aguda, normalmente nós vamos avaliar um aumento de temperatura, mas dependendo da gravidade dessa lesão, ocorre a diminuição. Isso vai depender de atleta para atleta, a história desse paciente, se ele já teve lesões anteriores, no mesmo grupo muscular, enfim, mas sim, pode se apresentar lesões hiporradiantes. Normalmente depende do tecido lesionado. Então, aqui tratando-se de músculo, né? É a lesão aguda, né? As primeiras horas a gente vê um aumento, mas pode ocorrer sim a diminuição da temperatura dessas regiões, tá? Não é uma regra. Tem que cuidar muito com o sempre. Eu sempre brinco com os meus alunos: cuidado com o sempre na termografia. Na termografia depende. Você vai buscar por assimetrias, cruzar com a história clínica, né? E cruzar também com outros exames. Eu sempre falo que a termografia vem para um apoio diagnóstico. E, obviamente, para você monitorar o tratamento. Né? Monitorou o tratamento, verificou que com essas ferramentas que você utiliza com o seu atleta, com o seu paciente, não está acontecendo, né, uma mudança nessa assimetria, você pode mudar a sua conduta, tá? Uma pergunta aqui do Wellington. A fibrose pode ser um exemplo de lesões hipo? Sim. Como eu disse, esse histórico, se já teve lesão desse grupamento muscular, sim, vai interferir na imagem térmica, tá? Pode ser a fibrose, sim, pode ser um exemplo de lesão hiporradiante. Muito bem, isso mesmo, tá? Isso vai depender se é agudo, se é crônico, o volume muscular, o grau dessa lesão muscular, tá? Então, tudo isso depende, certo? Mas, normalmente, né, na lesão para prevenção, a gente vai ver a simetria normalmente puxada aqui para temperaturas mais altas, mas quando ocorre a lesão, né, houve a lesão, há diminuição aí da temperatura. A gente vai visualizar uma imagem hiporradiante, tá? Imagina, doutor David, qualquer outra dúvida, a gente está aqui à disposição. Podem enviar aí pelo chat. Aproveitar o momento ao vivo e online para vocês já tirarem as suas dúvidas e certamente se eu conseguir aí responder, a gente já troca essa informação, tá? O interessante, o diferencial do artigo da Ana foi um dos primeiros a correlacionar com o custo, tá? O custo, qual foi o, qual foi o custo, o gasto, né, desnecessário, vamos dizer assim, de se utilizar a termografia, certo? Porque tudo isso hoje você tem que colocar, é colocado pelos clubes aí na ponta do lápis, qual é o custo desse atleta no departamento médico. Então, evitar que ele vá para o departamento é um objetivo de todos os clubes, tá? Então, é saber utilizar esses dados para você pontuar para a equipe. Mais importante também, a equipe tem que ser multidisciplinar aí, entender os dados que você traz para a equipe, né? O próprio atleta entender a condição dele, mas também os demais integrantes da equipe entenderem, né, o que essa simetria pode trazer para o atleta e para o clube,
o prejuízo, vamos dizer assim, né, para a saúde dele, para a performance. Não só o atleta, aqui eu tô falando atleta, não só atleta profissional, mas também como o amador, tá? Bem, então aqui fica a imagem, né, com as regiões de interesse aqui criados, né, pela doutora Ana e os demais autores do artigo, aqui dos membros inferiores. Agora estou mostrando aqui para vocês, certo? E aproveitando aí a sala secreta, eu gostaria de fazer um lembrete para vocês e um convite, né? Que estão abertas as inscrições. Se você quer aprender mais como utilizar a termografia, seja aí na sua clínica, né? Você que é um preparador físico, educador físico, trabalha com atletas amadores, profissionais, quero fazer um convite para vocês, independente, qualquer profissional da saúde, qualquer profissional que utilize fisiologia, que estão abertas as inscrições para o nosso curso Começando do Zero na Termografia, certo? É um curso no qual vocês vão aprender a captar a imagem, a verificar simetrias, né? A utilizar os programas computacionais mais modernos que existem hoje, tanto os que vêm juntamente aí com as câmeras mais conhecidas, mas também programas computacionais direcionados e focados na área da saúde, tá? Então, as inscrições já estão abertas. Nós estamos com uma condição especial aí pelo mês de novembro, com um preço que a gente jamais praticou. Então, é o menor valor encontrado em 2024 para realizar esse curso. Então, convido a todos, peço gentilmente para o Carlos aí colocar o link de inscrição aqui no chat, para quem tiver interessado, tá? E nós estamos com um diferencial nesse curso. Esse curso é online, tá? Você pode assistir de onde e quando você quiser, por 120 dias, mas no dia 11 de dezembro nós teremos uma aula ao vivo comigo, no qual eu vou tirar todas as suas dúvidas, nós faremos prática ao vivo, tá? Então nós teremos essa aula. E um outro diferencial, um outro bônus, a gente disponibilizou um checklist. O que que você precisa fazer, né? Um checklist, como realizar a sua captura de imagem, tá? E o outro bônus especial, nós disponibilizamos diversos artigos e materiais complementares para essa turma, tá? Quem tiver interesse, o link já está ali no chat, tá? É www.cursos.termosaude.com.br, tá? Então, não percam essa chance, essa oportunidade é a última, será a última turma aí de 2024, tá? E nessa condição especial, certo? Eu vou voltar aqui para o chat, que teve uma pergunta aí do Dr. David. Quanto tempo considera para fazer um bom segmento para o atleta para ver uma lesão? Então, Dr. David, hoje a gente fala que o ideal é você realizar um mapeamento térmico da sua equipe ou do seu atleta, né? Então, essa etapa pré-temporada, então realiza-se o mapeamento térmico. Então, você sabendo as características térmicas desse atleta, você começa a realizar o segmento. E aí depende também de qual que é a modalidade desse atleta, né? Se você acompanha esse atleta semanalmente, capte imagem semanalmente. Depende da demanda desse atleta, né? Como a gente falou ali, a questão de horas de exposição, do número de jogos, enfim, depende também de quantos campeonatos essa equipe está participando, mas eu diria para você realizar aí pelo menos uma vez por semana. E o mais interessante ali, seguir também essa linha de raciocínio que a Ana fez 48 horas após os jogos, né? Onde há um ápice aí onde ocorre o maior número de lesões e ao ápice aí da concentração de proteína quinase, enfim, creatina quinase, né? De marcadores de lesão muscular, tá? Então aí depende da sua logística, mas eu diria para realizar pelo menos uma vez por semana. Tá? E aí é interessante porque igual quando o atleta, né, ele passa de um clube para o outro ou faz o check-up anual, eu acredito que já esses atletas já estão vindo com o seu mapeamento térmico,
né? Ele não chega com ecocardiograma, como que ele tá, a parte cardiovascular. Então, o ideal é esse atleta, né, realizar o segmento anual aí do monitoramento da temperatura da pele, tá? Através da termografia. Tudo bem? Bom, acho que hoje é isso, tá? Eu agradeço a participação de vocês aqui ao vivo, a participação de vocês na sala secreta. A ideia é que seja um bate-papo, né? Que a informação seja leve, tá? Para vocês também absorverem aí um pouquinho de conhecimento sobre termografia. É uma forma de disponibilizar isso para vocês. Quem não conseguir nos acompanhar ao vivo, inscreva-se no nosso canal, @termosaúde no YouTube, tá? Normalmente disponibilizada aí até 24 horas após a live ao vivo. Mas o tira dúvidas, né? Muitas vezes aí a disponibilização de material a gente faz para quem nos acompanha aí ao vivo. Mas não conseguiu nos acompanhar ao vivo? Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, tá? Finalizo reforçando o convite e o lembrete que estão abertas as inscrições até sexta-feira, essa condição especial de novembro, né? O menor preço praticado em 2024, tá? E será a nossa última turma desse ano. Tudo bem? Então, não perca a oportunidade de aprender termografia ainda em 2024, tá? Condições especiais e vários bônus. E se vocês tiverem qualquer dúvida, nos envie que a nossa equipe vai entrar em contato, tá bem? Então, agradeço aí a participação de todos, uma boa noite e até terça-feira que vem na nossa sala secreta da termografia.